Hoje falamos com o cônego António Janela sobre a Palavra de Deus. Não perca a meditação das leituras deste domingo com o Padre José Carlos Nunes. A encíclica Laudato Si lembra-nos que, embora o ser humano possa intervir no mundo vegetal e animal e fazer uso dele quando é necessário para a sua vida, o Catecismo ensina que as experimentações sobre os animais só são legítimas desde que não ultrapassem os limites do razoável e contribuam para curar ou poupar vidas humanas. Bem-vindo ao Caminho de Emaús. O cônego António Janela é o diretor do Instituto de Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa. É ele o nosso convidado de hoje. Conversamos sobre a importância da Palavra de Deus para os cristãos. Esta obra chama-se Guia de Leitura, Estudo e Reflexão da Exortação Apostólica Verbum Domini do Papa Bento XVI, escrito pelo padre Ricardo Figueiredo, mas orientado pelo Instituto Diocesano de Formação Cristã. A necessidade de centrarmos toda a nossa vida pastoral na palavra. A centralidade da palavra, o conhecimento da palavra e a transmissão da palavra. Quando se começou a desencadear todo um programa trienal até 2020, concretizando as orientações definidas na Constituição Sinodal, fez-se uma sondagem, um inquérito, se quiser, às bases, e o que se destacou como escolha, como prioridade, justamente a palavra. Não é que não tivesse havido já um programa diocesano na sequência do sínodo sobre a palavra de Deus na Igreja, na vida e missão da Igreja. Em 2008. 2008, antes mesmo da exortação pós-sinodal de Bento XVI, houve a escolha da palavra como tema. Simplesmente passou o programa e nunca mais. Não houve avaliação, que é sempre digamos assim, o calcanhar daqueles da nossa ação pastoral. E então arrancámos com a palavra para o ano 17-18, para o ano pastoral, centrados precisamente neste número 38, para se recuperar a articulação entre os diversos sentidos da Escritura, torna-se então decisivo identificar a passagem entre letra e espírito. Não se trata de uma passagem automática e espontânea. Antes é preciso transcender a letra. Como isto foi escolhido por uma necessidade sentida, é um facto. Os nossos praticantes, ou seja, os missalantes, aqueles que vão à missa ao domingo, ouvem a palavra de Deus, mas em perícopas, ou seja, em passagens. E para muitos aquilo cai do céu. E muitas vezes também os que proclamam a palavra, os leitores, apesar do esforço que certamente se tem feito nas bases, muitas vezes as condições acústicas e também os leitores nem sempre estão habilitados a proclamar essa palavra. Impõe-se, de facto, toda uma série de iniciativas que vão desde a proclamação da palavra até à transmissão dessa palavra. E foi nesse sentido que o Sr. Patriarca, tendo como referência aquele pedido do Papa Francisco na Misericórdia Misere, que haja um dia da palavra e garantir que, efetivamente, não seja só o domingo da palavra, mas o começo de uma animação bíblica de toda a pastoral. Interrompemos aqui a conversa com o cônego António Janela. Agora, no Minuto do QET de hoje, Joana Veigas explica o que é a justiça. A justiça é um valor fundamental que deve estar presente na nossa sociedade.
Falar de justiça é falar em dar ao outro aquilo que lhe é devido. E quando nós falamos em dar ao outro aquilo que lhe é devido, falamos em conferir-lhe esta noção do ser pessoa. Quando nós falamos em justiça, falamos também em vários âmbitos da sociedade em que ela está presente, até porque a justiça faz a própria regulamentação da sociedade. Falamos, por exemplo, na questão das leis, na questão legislativa. Falando também em justiça presente em vários âmbitos da sociedade, podemos olhar também para o meio social, o meio económico, o meio político, onde a justiça vai atuar procurando resolver os problemas de modo a serem o mais benéfico possíveis para todos, ou seja, nesta questão do bem comum. Mas para que a justiça seja de facto justa, é importante que reine nela o amor. Portanto, neste sentido, fica o desafio. Como cristãos, vivamos em unidade com o próximo, dando ao outro aquilo que lhe é devido. Deste modo, conseguiremos construir um mundo onde podemos viver de forma mais justa e melhor. Acompanhe mais à frente a meditação das leituras deste domingo com o padre José Carlos Nunes. Agora voltamos a falar da Verbum Domini com o cônego António Janela. A verdade é que antigamente considerava-se a pastoral bíblica juntamente com todas as outras pastorais, mas Bento XVI veio dizer algo que vem transformar tudo isto, toda a nossa aproximação à Bíblia, que a Bíblia deve haver uma animação bíblica de toda a pastoral enquanto tal. Que consequências traz isso para a Igreja e para os cristãos hoje? É tentarmos que, de facto, a centralidade da palavra de Deus, palavra que é toda a história da salvação, que chega até nós nesta biblioteca que chamamos Bíblia, não é? É a tradição com letra maiúscula, que é toda a reflexão que ao longo dos primeiros séculos da Igreja, com toda essa riqueza que o Concílio Vaticano II vem realmente pôr em realce, e também o próprio magistério da Igreja, que é a partir da palavra de Deus equacionar os grandes desafios que se põem hoje à nossa vivência cristã, neste mundo concreto que nos é dado viver. Ora, esta centralidade da palavra é um objetivo, mas isso pressupõe também o conhecimento da palavra. Não basta ter a Bíblia lá em casa, como certamente os missalantes têm lá uma Bíblia, mas lê a Bíblia, como é que a lê? Porquê é que a lê? E isso implica, de facto, uma iniciação. Porque a Bíblia, esta biblioteca, foi feita, esta história da salvação, foi feita ao longo de muitos séculos. E estes livros foram escritos e reescritos com géneros literários muito diferentes. Mas eles são para hoje. Exemplo, o livro dos Salmos. Tanto devocionário, mas às vezes estes devocionários que nós temos, será que são inspirados no livro dos Salmos? Rezamos os Salmos, conhecimento e depois a transmissão. Neste domingo da palavra que vivemos aqui na nossa Diocese de Lisboa, o que lemos, eu pelo menos na minha homilia, o que li foi a carta do Papa aos jovens na edição do Yucat, a Bíblia, em que o Papa fala da sua velha Bíblia, que não a trocava nem por 1.000 euros. Por 1.000 euros ou 1 milhão de euros. Mas depois é preciso também incentivar a leitura, mas também o aprofundamento dessa palavra. Ler os Evangelhos. Talvez é por aí que poderíamos começar uma leitura seguida. O Evangelho de Marcos. Lê-se em voz alta numa hora. Este guia da leitura, estudo e reflexão da exortação pós-sinodal Verbum Domini, é exatamente um instrumento que ajuda. Eu tenho a experiência, por exemplo, os neocatecumenais começam por ensinar a abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Ainda há tempos me perguntava, olha, eu comecei a ler a Bíblia no primeiro livro, o livro dos Gênesis, mas não percebi porque aquilo tem números e depois tem outros números. Realmente a história dos capítulos é uma coisa do século XII, creio eu. E a história dos versículos é uma coisa do século XVI. Mas seja como for, é para nos facilitar a vida. Repare que há
praticantes, missalantes que vão à missa ao domingo e que precisam desta iniciação. Quando Bento XVI diz que o cristianismo não é uma religião do livro, mas é a religião da palavra, onde é que queremos chegar com isso, numa perspectiva pastoral? Pois, quando nós falamos da palavra de Deus, há que saber o que é que isso, há que explicar um bocadinho o que é isso. Não é a religião do livro, porque o cristianismo é uma pessoa, é Cristo, o Filho de Deus que se faz homem para nos salvar, para restabelecer a plenitude da nossa comunhão com Deus. Portanto, para nós, a palavra é o Logos, é Jesus Cristo. Mas esta palavra tem uma preparação e tem depois uma revelação, que é toda a Sagrada Escritura, mas não só. Nós continuamos a escrever os Evangelhos, a boa notícia, mas sempre com uma referência justamente à Bíblia e à tradição e ao magistério. Que relação é que acha então que os cristãos haviam de começar a cultivar com a palavra de Deus? Fazer uma leitura assídua. Num estudo que se fez aqui no Patriarcado já há uns anos, a percentagem de quem lia assiduamente a palavra de Deus era pequeníssima. Não chegava a 1%, nem a meio por cento. Portanto, assim como temos os nossos devocionários, e bem, mas procuremos alimentar a nossa oração com esta palavra de Deus. Leitura diária, leitura em família. O Papa sugere aos jovens, formem grupos, e até lhes diz, não tenham medo de propor isso aos outros jovens. E, curiosamente, eles acolhem, têm o testemunho de alguns grupos que têm, a partir desta Bíblia do Yucat, têm desenvolvido essa dinâmica. Retomemos agora com este objetivo de nos debruçarmos sobre a Palavra de Deus. O que é isso da Palavra de Deus? O que é isso de inspiração? Tudo isto não para uma especulação abstrata, mas para um alimento da vida. Como nos alimentamos da Sagrada Escritura, da Sagrada Comunhão, alimentemo-nos da Sagrada Escritura. A tua palavra é, a tua palavra é lâmpada para os meus passos. Continuamos com o tema Palavra, mesmo a propósito. É dos Terceira Margem. A seguir, siga as pistas do Padre José Carlos Nunes para entrar melhor no espírito das leituras deste domingo. A palavra nos revela o Pai, que faz todas as coisas novas. Escutemos sua voz no silêncio, da fidelidade nascem suas obras. A palavra encarnada é Jesus, que no pão se oferece em alimento. O Espírito esclarece e ilumina o coração e nos dá o entendimento. A tua palavra é, a tua palavra é lâmpada para os meus passos. A tua palavra é, a tua palavra é luz para o meu caminho. A Igreja, como guardiã e mestra, nos ensina a orar e a meditar, para que, contemplando a palavra, em atos a possamos testemunhar. A tua palavra é, a tua palavra é lâmpada para os meus passos. A tua palavra é, a tua palavra é luz para o meu caminho. Lembra-nos o Papa Francisco. É evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas,
desinteressa-se dos pobres ou procura destruir o outro ser humano de que não gosta. Escutei um convite e uma voz. Não é por acaso que eu estou aqui. Tudo ficou para trás, eu subi. Alguém me atraía aqui. Que bom Senhor, que bom é estarmos aqui. Que bom Senhor, estarmos aqui. Que bom Senhor, que bom é estarmos aqui. Que bom Senhor, estarmos aqui. Nesta montanha perdida, tudo é paz, tudo é luz, mas é preciso descer. Deixe comigo, Jesus, preciso tanto de ti. Subir ao monte e orar, ficar contigo sem medo, por um momento parar. Que bom Senhor, que bom é estarmos aqui. Que bom Senhor, estarmos aqui. Senhor, que bom é estarmos aqui. Que bom Senhor, estarmos aqui. És a tenda do encontro, sempre que subo a montanha. Há outro brilho no rosto, uma alegria tamanha. Subir contigo a montanha, mas que segredo é ventura. Eu creio que a oração por dentro me transfigura. Que bom Senhor, que bom é estarmos aqui. Que bom Senhor, estarmos aqui. Que bom Senhor, que bom é estarmos aqui. Que bom Senhor, estarmos aqui. Que bom Senhor, que bom é estarmos aqui. Que bom Senhor, estarmos aqui. Senhor, que bom é estarmos aqui. Que bom Senhor,
Meditar a Palavra com o Padre José Carlos Nunes. A liturgia deste segundo domingo do tempo comum convida-nos a meditar sobre o chamamento que Deus faz a todos os batizados. Somos chamados a ser santos, como santo é o nosso Pai que está no céu. Todos nós somos chamados por Deus. Desde o nosso batismo, Deus convida-nos a responder ao seu apelo através de um caminho de santidade de vida, quer na vida matrimonial, quer na vida sacerdotal, consagrada ou laical. Em qualquer condição de vida, somos convidados a responder como Samuel, na primeira leitura deste domingo: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. No Evangelho, São João conta-nos como se formou o primeiro núcleo de discípulos a partir do qual se irá desenvolver o Colégio dos Apóstolos e a comunidade cristã. João Batista está nas margens do Rio Jordão com 2 discípulos. Ao ver passar Jesus, não hesita em gritar: eis o Cordeiro de Deus! Os 2 discípulos compreenderam e, deixando para sempre o Batista, seguem Jesus. Sentindo-se seguido, Jesus voltou-se e pergunta: que procurais? Os discípulos responderam, dando a impressão que foi a primeira coisa que lhes veio à cabeça: Mestre, onde moras? Vim de ver, foi a resposta de Jesus. Foram com ele, viram e naquele dia ficaram com ele. Aquele momento foi tão decisivo para as suas vidas que, passados vários anos, ainda se lembram da hora. Era por volta das 4 da tarde, escreve São João. E nós, recordamo-nos de quando Deus nos chamou a viver no seu amor? Na segunda leitura deste domingo, São Paulo ilustra um dos aspectos que deve caracterizar a vida do discípulo de Cristo: a pobreza. O corpo, diz São Paulo, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Glorificar a Deus no nosso corpo. Tratando-se de um tema vital e tão sentido na nossa sociedade atual, vale a pena dedicar-lhe um pouco mais de atenção, tendo em conta a resposta ao chamamento de Deus. Uma das desculpas que mais contribui para o pecado da impureza na mentalidade atual é pensar que o pecado da impureza não faz mal a ninguém. É pensar que não viola os direitos e a liberdade dos outros, exceto quando se trata de violência ou violação. Mas isto não é verdade. Não é verdade que o pecado da impureza só diz respeito a quem o cometeu. Cada abuso, em qualquer lugar e cometido por quem quer que seja, polui o ambiente moral do homem, produz uma erosão dos valores e cria aquilo que São Paulo define como a lei do pecado, que tem o poder de arrastar os homens para a ruína moral e física. Infelizmente, as primeiras vítimas do pecado da impureza são os próprios jovens. Por isso é importante a pureza por si mesma, pelo valor que essa representa para a pessoa, acreditando na graça de Deus como ajuda preciosa e fundamental. E não nos esqueçamos, a pureza dá-nos a coisa mais preciosa do mundo, a possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Recordamos as bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esta é uma promessa eterna. Aqueles que cultivam a pureza não o verão um dia depois da morte, mas já o podem ver agora, na beleza da criação, no rosto das crianças, nas obras de arte, por exemplo. Verão a Deus no seu próprio coração, porque, sendo o nosso olhar puro, é puro tudo aquilo que Deus criou. E esta é a verdadeira alegria dos filhos de Deus. Chegamos ao fim deste caminho de Emaús de hoje com os Anima Christi e o tema Quero Dizer-te Sim. Marcamos encontro para daqui a 8 dias, aqui e à mesma hora. Visite-nos e acompanhe-nos em paulos.pt/rádio e na página do Caminho de Emaús no Facebook. Deixe-nos opiniões, sugestões, o que quiser. Tenha uma ótima semana. Ouvi a tua voz que me chamou, convidaste-me a viver nesta missão, semear o Evangelho como sou, com os meus gestos fazer a união. E é o desafio que me fizeste, ser sal da terra e luz do mundo,
Quero dizer-te sim, quero dizer-te sim, anunciar o teu amor, a tua força e a alegria, sentir-te mais perto